Olá, olá, eu sou Luiz Riso, bem-vindo ao Minha Vida Gay em Contos. Tava um pouco sumido, mas eu voltei. Espero que estejam todos bem aí nessa quarentena, né? Torcendo para que tudo isso passe logo, melhore, todo mundo volte à vida ao normal. Por aqui tudo em paz. Minha voz está meio fanha, meio rouca porque é de manhã e de manhã minha voz nunca funciona direito, né? A rinite não permite que a voz funcione na totalidade. Mas vamos dar continuidade, né? Tem 2 meses que eu gravei o último vídeo e vou falar do ano de 2003, que foi um ano bem importante na minha vida, que aconteceram coisas muito... tiveram muitos conflitos, né? Mas vamos falar sobre 2003. Eu preciso falar desse ano porque foi um divisor de águas na minha vida, foi um momento importante para todo mundo, da minha família, né, na minha casa, e foi um divisor de períodos. Então eu contei para vocês no vídeo anterior que eu saí da igreja, parei de ir na igreja, não quis mais saber da igreja, aquilo não me pertencia mais, não me cabia mais, e eu parei de ir, também não fui mais em lugar nenhum. Não ia em outra igreja também. Tá? Eu fiz aniversário em abril, meu aniversário de 20 anos, em 2003. Olha o tempo passando. O meu irmão, o Silvio, tinha saído de casa, tinha ido morar sozinho. Foi um período de muita discussão, de muito conflito, tá? Ele com meu pai e minha mãe. E ele alugou uma casa e foi morar sozinho. Meu aniversário foi em abril e ele me convidou para ir na antiga The Club. Quem é mais da noite gay de Campinas há mais tempo conheceu, teve oportunidade de conhecer. E eu fui, né? Era uma boate gay, óbvio. E eu fui conhecer boate, nunca tinha ido numa boate na minha vida. E nós fomos para The Club. E é óbvio que na The Club eu ia ficar com alguém. Imagina, uma noite gay, todo mundo bebendo, uma boate, todo mundo se divertindo, e era muito natural que eu ficasse com alguém e eu fiquei. E ele precisava voltar para casa dos meus pais, porque ele tinha se endividado e ele não estava conseguindo manter a casa dele. E por conta disso e por conta dos conflitos que haviam acontecido para que ele saísse de casa, né, ele precisava dar um jeitinho para deixar a vida dele um pouco mais fácil. E voltar para casa naquele momento, ele não tinha cara de pau de voltar numa boa, então ele estava articulando toda uma situação para poder se favorecer e teve saída para boate. Eu fui no domingo, no sábado, né? No domingo tudo ok. Na segunda-feira eu fui trabalhar. E quando eu cheguei em casa à noite, minha mãe foi me receber no portão e ela me perguntou se eu tinha de verdade ficado com um menino na boate. Eu disse que sim. E aí ela virou para mim e falou assim: então, na minha casa você não entra mais. Eu falei: ok, tudo bem. Falei: eu não vou mudar, não vou deixar de ser quem eu sou. E se assim é melhor para você, eu tô indo embora. Peguei um pouco de coisas e fui. Saí pra rua. Na verdade, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Não tinha a mínima ideia de como seria aquilo e como eu iria resolver esse período na minha vida. Como eu falei em vídeos anteriores, esse é o maior medo, tá? Do gay. Esse é o maior conflito do gay. É não saber como vai ser esse momento com a família, tá? De falar
sobre homossexualidade, de dizer para a família que é gay. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer e saí andando. Saí andando, fui parar na casa do meu irmão mais velho, Ney, né, casado com a Tati. Ele já tinha um Thomas, na época, o meu sobrinho mais velho, meu gatão. E eu fui parar na casa do meu irmão. Meu irmão falou assim: não, você não vai pra rua, né? Você vai ficar aqui na minha casa. E aí eu fiquei na casa do meu irmão. Mas eu também não queria aquilo, né? De ficar na casa dos outros, incomodando. E eu queria ter minha vida, eu queria ter minha liberdade. Eu encontrei um quarto na mesma rua que ele morava, na casa de uma senhora, dona Ana, e ela estava alugando, tá? Era uma cozinha pequenininha, tinha uma escada, subia para a parte de cima, que era a garagem da casa dela, que tinha um quarto. E eu fui, aluguei, comprei um fogão velho, uma geladeira velha, usado, né? Um móveis usado. Eu tinha meu jogo de quarto. Fui lá buscar na casa da minha mãe e me organizei. E fui morar sozinho. Eu fui morar sozinho num período que o salário mínimo era R$ 320 por mês. Eu pagava R$ 150 para morar nesse quarto. Então foi um período assim, bem complicado. Eu almoçava porque eu tinha vale-refeição, mas muitas vezes eu não jantava porque não sobrava dinheiro. Tinha outras coisas para pagar, tinha água, tinha luz, tinha outros compromissos e eu não tinha como ficar mantendo as coisas na minha casa, né? Então eu vivia com o pouco que tinha. Minha mãe não falava comigo mais, meu pai também não. Tá? Na época, minha tia Dita, que é a irmã da minha mãe, me ligava todos os dias para perguntar como que eu tava, se eu tava trabalhando, se eu tava me alimentando. E isso foi um período bem desgastante, tá? Esse primeiro momento. Uma das minhas gerentes na época que trabalhava comigo, a Débora, chegou para mim e ela falou assim: olha, eu quero que você me faça uma promessa. Que você não vai usar drogas e que você não vai se prostituir. O resto tudo é legítimo, você tem liberdade de fazer até para poder viver. Entendam, até aqui, dentro desse processo, por conta da religião, por conta dos princípios da minha família, a criação do meu pai é ex-militar, a criação do meu pai, a criação da minha mãe, que teve um pai muito severo, uma família extremamente machista, tudo isso estava preso dentro de princípios que eu tinha que respeitar, porque era a casa dos meus pais, né? E a partir daqui começa esse quebrar de tabus, esse quebrar de amarras, esse quebrar de princípios e esse grito de liberdade, essa ida para esse futuro que eu não tinha a menor ideia de como seria. O Márcio, que era meu gerente no cinema, na época falou para mim assim: eu quero que você vá passar num psicólogo, um terapeuta, né? O convênio que eu tinha na época cobria psiquiatra. Eu fui. Cheguei lá, primeira sessão, contei o que estava acontecendo, tal, né? Que eu tinha sido mandado embora de casa, que isso estava me magoando muito, essa perda da referência da família estava sendo um processo muito difícil para mim, mas que eu também entendia. Uma coisa que eu sempre entendi é assim, meu pai e minha mãe não tinham obrigação de entender a homossexualidade, eles não tinham obrigação de aceitar a homossexualidade, né? Eu queria só que eles continuassem sendo pai e mães, mesmo não gostando da ideia, mesmo não entendendo o que era ter um filho gay, mas eu queria que eles continuassem sendo pai e mãe. Então passou a ser assim. Fui nessa primeira sessão de terapia, voltei na segunda. Na terceira, o psiquiatra virou para mim e falou: olha, Luísa, eu não tenho dúvida de que você é homossexual. Eu acho que
todo o conflito está relacionado a essa perda de referência da sua família. E eu tenho duas alternativas para te dar. Eu posso te dar medicação para você passar por esse conflito e daqui a um tempo você para de tomar medicação e o conflito está todo aí para você resolver, ou enfrenta o conflito e vai resolver uma coisa de cada vez, né? Com calma, sabendo que vai ter dificuldades, mas assim, de cara limpa. E eu optei resolver as coisas de cara limpa. E fui. Bom, eu comecei então de vez em quando ir na casa da minha mãe para tentar ver se eu me aproximava dela de novo. Aí toda vez que eu chegava lá, gente, entendam assim, né? Vocês vão acompanhar aí a história e vocês vão entender que a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Mas ela teve um momento de medo, tá? O medo do que as pessoas da igreja iriam dizer. Por isso que eu passei a ter pavor de igreja evangélica por conta dos julgamentos, tá? E a parte pior é o julgamento da vida dos outros, né? Porque é aquele velho ditado do macaquinho, né? Senta em cima do rabo e fica olhando dos outros saindo para fora. E havia muito julgamento, né? E ela se sentia mal porque ela pensava o que as pessoas iriam dizer. Que ela ia estar coitando coisa errada na casa dela, que ela iria estar passando por cima do princípio da igreja para coitar um filho que vivia em pecado, que vivia em erro, que era gay. Entende? Então eu passei a ter pavor de igreja evangélica que prega essa cuidação da vida do outro. Mas entenda que não é a igreja que prega, né? São as pessoas que frequentam a igreja que têm essa necessidade de cuidar da vida do outro, de achar que tem capacidade de julgar o outro e dizer se o outro está certo ou está errado, né? Passando por cima dos seus próprios erros, inclusive para apontar o erro do outro. Então eu ouvia um monte de coisas, eu ia para lá, de repente ela começava a chorar, que ela não merecia passar por isso, que ela não merecia viver uma condição dessa na vida dela, que ela não sabia o que ela tinha feito de errado. Entenda que a minha mãe tem um pouco do lado da mulher grega, que é aquele drama, né? Ela é uma mulher dramática, sempre foi. É, até hoje, inclusive, uma mulher dramática, que adora viver dentro de seus dramas, né? Então tinha toda aquela cena. E aquela cena me incomodava de um tanto porque eu não queria ver ela sofrendo. Mas eu também não queria sofrer com a ausência dela. Então eu tinha a minha necessidade de lutar e brigar pelo meu espaço e a minha preocupação em querer cuidar dela para ela não sofrer. Então eu permeava entre os dois mundos. Tá? Eu tentava defender meu lado, que eu queria que ela entendesse que o Luiz que ela criou, a pessoa que ela formou, a pessoa que ela educou, nada tinha mudado, né? Eu só tinha deixado de ser o filho idealizado, então eu não ia casar com uma irmã da igreja, eu não iria ter filhos com uma mulher, eu não iria casar dentro dos princípios da igreja com tudo certinho, e graças a Deus que eu não fiz nada disso. E era esse filho idealizado que estava sendo quebrado. Por isso que eu digo para as famílias assim, não idealiza, não imagina que você vai, que o filho vai ser aquilo que você quer, porque não vai. Não vai. Mesmo que siga os mesmos padrões que os seus, as ideias são outras, as opiniões são outras, os caminhos de vida são outro, vai tomar outra direção e aquela idealização toda que você criou não funciona. Então não idealiza, cria. Cria para o mundo, para a vida. Não imagina que aquilo vai ser seu. Trabalhe o sentimento de pertencimento para que permita que o outro siga o caminho que vai embora. Não é seu, não te pertence, não tem um recibo de compra e venda, né? Não é coisa que você mantém ali no lugar que você quer, do jeito que você quer e você controla, né? Pessoas não são coisas e pessoas têm o direito de ir e vir. Então foi todo esse conflito, né, dentro de casa. Então eu chegava lá, ela começava a chorar, ela começava a falar, eu pegava minhas coisas e ia embora. Eu tinha minha casa, eu tinha meu espaço. Naquele momento eu já não precisava mais ficar de frente do enfrentamento
e causando uma série de outros transtornos, porque eu tinha para onde ir. Era diferente dos momentos de conflito lá da adolescência, que meu irmão me xingava de viado, de bichinha, disso e daquilo, e que eu ficava nervoso, que eu partia para cima dele, que a gente acabava se agredindo, porque a melhor defesa é o ataque. Eu queria, de alguma forma, externar aquilo que eu estava sentindo e essa forma era brigar com meu irmão, o que não resolveu nada, né? Então, quando entro nesse conflito com a minha mãe, eu entro no conflito de tentar acessar, mas ao mesmo tempo sair fora. Então, eu tentava acessar, não funcionava, não dava certo, eu pegava minhas coisas e ia embora. Ia embora. Até que um dia o Cinema Kinoplex inaugurou uma filial em Itaim Bibi, em São Paulo, tá? Ia inaugurar, estava em construção. E eu cheguei pro meu gerente e falei para ele assim: olha, não dá para ficar aqui. Eu não quero ficar mais aqui, eu quero mais coisas, eu quero ir para outros lugares, eu quero fazer outras coisas e eu não quero ficar mais aqui. Você me transfere para a filial de São Paulo? Vai inaugurar lá, eu poderia ajudar, né? Já tinha um pouco de experiência, já estava ali na movimentação da empresa, sabendo como que a empresa funcionava. Ele virou para mim e falou assim: eu não queria perder você como funcionário, mas se você achar que essa é a única opção para você melhorar a sua qualidade de vida, principalmente em relação aos conflitos com a sua família, ok. Peguei um sábado, fui na casa da minha mãe. Falei: olha, é o seguinte, vai inaugurar uma filial da empresa em São Paulo, e se você não quiser ser minha amiga, se você não quiser sentar, dialogar, conversar comigo para poder a gente tentar encontrar uma forma de compreender tudo isso e você voltar a ser só a minha mãe, eu tô indo embora, só que você não vai me ver mais. Eu sou taurino, gente, sou genioso, toda a vida fui. Aí ela entrou em um momento de lucidez, ela falou: não vai embora, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar entender, se organizar dentro disso daí. E aí eu comecei a voltar a frequentar a casa da minha mãe, né? A gente ficou mais ou menos uns 6 meses nesse conflito de não tinha diálogo, eu não ia na casa dela, eu na minha casa, não tinha mais essa proximidade, eu tinha perdido, tá? A verdade é essa, eu tinha perdido a referência de família. Eu estava sozinho, morando sozinho, vivendo minha vida sozinho, cuidando das minhas coisas sozinho, e não tinha mais aquela família em volta de mim que sempre foi tão importante. Então foi um período muito complicado. Eu emagreci muito, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu hoje sou magro, né? Mas eu era extremamente magro naquela época. Eu pesava 59 quilos. E eu queria aprender a editar vídeo, né? Para ir colocando fotos de momentos, essas coisas tudo. Mas eu não sei e também esses vídeos na verdade são mais para mim, tá? Eu gostaria que as pessoas vissem, que as pessoas assistissem, mas esses vídeos são para mim. Eu encontrei uma forma de externar meus momentos, as minhas experiências e isso tem me feito bem, tá? Eu não gravei porque essa coisa da pandemia toda e vai passando o dia, a gente tentando seguir a vida dentro desse novo molde e acabei deixando passar. Mas eu vou continuar gravando. Me faz bem. Falar sobre esses momentos me faz muito bem. Então, assim, na verdade, essas experiências são minhas, as histórias são minhas e os vídeos também são meus. Quem quiser assistir, eu tô compartilhando, né? Tá aí no YouTube, então tá aberto para qualquer pessoa assistir. Mas necessidade mesmo, essa necessidade é minha. Foi o que eu falei em outros vídeos, eu não tenho pretensão nenhuma de ser youtuber, nem de digital influencer, não é essa a condição. A condição é para eu colocar essa história documentada, para que um dia no futuro eu queira ver. Então é meu, né? Não é uma necessidade de fazer o vídeo para criar uma carreira no YouTube, não é isso, é meu, é pessoal.
Na época do cinema, nesse período, eu fiz amizade com a Gabriela, a gente trabalhava junto, né, na gerência. E eu era responsável pela parte de RH, ela responsável pela parte administrativa, a gente trabalhava junto e a gente brigava horrores, né? A Gabriela é uma amiga que está aí na minha vida até hoje. É, Esse período é o mais complicado, foi o período mais tenso. Eu quero explicar assim, por que que o período foi um dos. Eu tive outros períodos tensos e a gente vai conhecer em outros vídeos, mas assim, esse período foi a dobra da questão da maturidade, tá? Por que que foi tão difícil esse conflito de ter sido mandado embora de casa? Eu fui mandado embora de casa, como 98% de gays que eu conheço que são mandados embora de casa porque são gays. Tá? Tem uma série de princípios e de diferenças entre um ser mandado embora e outro ser mandado embora, mas a base da conversa acaba sendo sempre a mesma, que é a questão da homossexualidade. Esse primeiro conflito, que foi o mais grave, que é a questão de ter sido mandado embora de casa, foi a dobra do Luiz, adolescente, para o Luiz que começou a trabalhar, assumindo responsabilidades dentro de uma empresa e de repente tem a obrigação de viver a sua vida ao seu molde, do seu jeito, sem a referência da família e ainda com esse conflito familiar. Tá? A parte mais interessante de toda essa história é que nesse momento de ter sido mandado embora de casa, eu tive mais apoio da minha família evangélica, tá? Do que da minha família católica, que inclusive tem pessoas que não fazem diferença na minha vida até hoje, que eu não faço questão até hoje, de família mesmo eu tô falando, tá? Eu vou começar a me soltar um pouco mais e falar um pouco mais sobre minha personalidade, porque tenho gênio forte. Então tem pessoas da família que até hoje eu não faço questão. Não me interessa a opinião delas, não me importa a opinião delas, eu não tenho diálogo, eu não converso, eu não vou na casa, eu não faço visita e eu não quero saber nem se estão bem, porque eu tenho uma interpretação de vida que é assim, parente para mim é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, que eu já vou tendo outro tipo de relacionamento, tá? Mesmo sendo sobrinhos. Agora, tios, primos, tenho tios próximos, tenho primos próximos, tenho, tá? A tia Dita foi uma tia extremamente presente na minha vida, mesmo sendo evangélica, ela me ligava todos os dias para saber se eu estava bem. Mesmo no meio de um conflito religioso, de um conflito familiar, ela queria somente saber se eu estava bem, né? O tio Frank, ele nunca me apontou, ele nunca me acusou por questão da homossexualidade. A tia Júlia sempre me recebeu na casa dela. Tá? Aí da tia Dita e do tio Frank tem o Roberto e a Simone, que são meus primos, que eu tenho contato até hoje. Né? Na casa da tia Júlia, sempre fui muito bem recebido. Eu tenho contato com os meus primos até hoje, com a Diná, com a Dani, com a Rê, com o Cláudio, com a Loeide, a mulher dele. Os filhos vão se distanciando porque vai filho do primo, a gente já vai, né? Mas fui em casamento, fui convidado para casamento dos meus primos de segundo grau. Sei de notícias, sei que estão bem, mas a gente perdeu um pouco de vínculo. Mas são pessoas importantes, são pessoas bacanas que, mesmo sendo evangélico, estando dentro da igreja, tem um contato, tem um vínculo, tá? Porque o vínculo continuou com o Luiz, né? O vínculo não se desrespeita ao que o Luiz faz da vida dele, ou que o Luiz se o Luiz é gay, isso é deixado de lado. O vínculo é porque tem vínculo, né? Tenho outras. Eu falo dessas duas famílias, porque da tia Dita e da tia Júlia, porque foram as famílias que eu estive mais presente dentro da casa delas, assim como da tia Alzira, né? Foram três famílias que eu estive ali, mais presente, passava alguns dias de férias, passava finais de semana, tinha contato com os primos,
tinha esse vínculo familiar, né? De dormir na casa delas, dessas tias e tudo. Né? E tem os outros tios que eu não tinha esse vínculo. De ir na casa, de dormir na casa, de ficar na casa, de ter contato. Né? Tem tia Cida lá em Presidente Prudente, que também ia para casa dela, para casa da minha avó, principalmente, passar férias. E acabava indo na casa dela, tenho contato com os primos, tudo. Então, assim, mas tem parte da família que estão por aí. Não tenho contato, não sei onde estão e tá tudo bem também, estamos sobrevivendo, tá? Mas acabei sofrendo mais preconceito pela parte da família que é católica. Ah, tudo bem, são as pessoas que ainda têm, então, montada em cima do monte de padrões? Estão montada em cima do monte de padrões. Né? Eu tenho uma tia que, quando eu tinha 14 anos de idade, ela me colocou dentro do carro dela e ela me falou coisas absurdas a respeito de homossexualidade, né? Que eu iria destruir minha família, que eu iria ser uma decepção para minha família, que eu iria causar desgosto para minha família, que eu não podia ser aquilo, que eu tinha que ser normal, o que é normal. O que é normal. Nós vivemos uma sociedade hoje que não dá para saber mais o que é normal. As pessoas estão perdidas. Perdida, todo mundo se perdeu. O normal, não sei mais o que é o normal. Eu acho que normal é uma pessoa que trabalha, é honesta, busca seus objetivos, constrói sua vida, tem seu próprio pensamento, sua própria capacidade de articular a sua vivência. Isso é normal, porque o que ela faz da vida pessoal dela, com quem ela transa, com quem ela namora, com quem ela vive. Ai, a pessoa é muito mais velha, quer namorar uma mais jovem. Se ela é feliz, beijo pra ela. Ai, é viado, né? É viado. É viado. Gente, eu nunca tive medo desse nome viado. Colocou-se tantas ideias a respeito de bullying, Eu sou da época que o amigo negro era chamado de pretinho, de neguinho. A amiga gorda era chamada de gorda baleia. O, o ruivo era chamado de ferrugem, né? O gay era chamado de bicha, de viado. Todo mundo sobreviveu, meu amor. Todo mundo sobreviveu. Nós estamos criando uma sociedade de pessoas cheias de milindres, Tá, não se pode falar mais nada. O YouTube é livre, eu posso falar o que eu quiser. Mas não se pode falar mais nada porque tudo que você fala é julgado como se aquilo fosse causar dano. Eu entendo que tem pessoas que passaram por esses xingamentos da época da adolescência e da infância como eu e tiveram resíduos desse processo de enfrentamento, né? Eu passei por todos eles e tô aqui lutando, vivendo, seguindo minha vida e tá tudo bem. E conheço várias pessoas que também tiveram esses mesmos tipos de enfrentamentos e vivem aí a vida e também estão muito bem. Então, assim, ai, que sociedadezinha nojo que a gente tá virando, né? A gente tá virando uma sociedade nojo. Então, assim, eu não tenho mais paciência para algumas coisas. Então, eu tive todo esse processo de conflito com a minha família no ano de 2003. Foi um ano muito difícil. Foi muito complicado. Foi muito complicado porque eu estava lidando com essa situação do nojo da sociedade. Entende? Eu não tinha que lidar só com a ideia de que eu era gay e eu já tinha os meus próprios conflitos para poder entender tudo isso. Eu ainda tinha que entender o conflito dos outros. Eu tinha que entender o conflito de outras pessoas, né? O conflito do meu pai, da minha mãe, da minha família de entender que eu era gay. Eu tinha que entender o conflito de terceiros para poder tentar viver um pouco melhor.
Eu poderia viver em uma sociedade onde eu pudesse ter que lidar somente com o meu conflito, mas infelizmente eu vivo numa sociedade que eu tenho que lidar com o meu conflito e com o conflito das pessoas que são incapazes de entender que o que eu faço da minha vida não diz respeito a elas e o que elas fazem da vida delas não diz respeito a mim. Essa seria uma sociedade melhor, onde as pessoas tivessem o direito de ser o que elas são, sem apontamento. Eu não preciso da sua opinião. Você não precisa da minha. Então viva você do seu jeito, que eu vivo do meu. Nós resolveríamos um monte de problema. Principalmente no que diz respeito assim, a sua religião é sua. A minha é minha. Eu não preciso caber dentro da sua, você também não precisa caber dentro da minha. Guarde a sua para você. Eu encerro o ano de 2003, dentro da parte de trabalho estava tudo ok, seguindo lá com todo esse conflito familiar, mas eu estava trabalhando, estava tudo bem, estava aprendendo muita coisa nova dentro da empresa, né? Aprendendo a lidar com pessoas de novo e estava seguindo, com exceção desse conflito familiar de ter sido mandado embora de casa, tudo tranquilo. Encerro o ano de 2003 com essa história de ter sido mandado embora de casa. E já dou a deixa do próximo vídeo, que é quando eu fui morar nessa casa, esse cômodo, na casa da dona Ana, eu fui morar na frente de uma casa de candomblé, de um terreiro de candomblé, de uma casa de santo, de uma casa de axé. E o ano de 2004 é a minha experiência de viver outra religião, de conhecer outra religião. E pelo jeito vai ficar um vídeo longo, ou eu farei 2 vídeos a respeito desse encontro com a religião. Mas aí eu vou gravando e eu vou postando para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.